This call is now being recorded. Vamos lá, galera. Revisão geral aí de eletricidade, né? Principalmente os resistores. Bom, então lembrando, quando a gente fala de eletricidade, a gente está falando da movimentação dos elétrons. Os elétrons se movimentando dentro de um determinado circuito, de um condutor. Então, quando a gente fala em eletricidade, a gente tem três elementos básicos aí que nos ajudam, né? São utilizados para calcular, que é a corrente, a tensão e a resistência. Então, quando a gente fala em corrente, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que a quantidade de elétrons que estão se movimentando aí. Quanto mais elétrons, né, eles estão no movimento ordenado, todos na mesma direção. Então, corrente, a quantidade de elétrons que estão se movimentando. E como eu calculo a corrente? Corrente é a quantidade de carga dividido pela variação do tempo. Então, a variação da quantidade de carga que está passando lá sobre o tempo. Tá? Tensão. Tensão é a minha DDP. São os volts que eu tenho. Né? Para calcular a tensão, eu faço a resistência vezes a corrente. E é a minha primeira lei de Ohm. Tá? E a resistência é a dificuldade que aquele componente eletrônico, que aquela pecinha, que é o que está ali no meu sistema, que seja uma lâmpada, né? Então pode ser uma lâmpada, pode ser uma emenda, pode ser um próprio resistor, que está ali que vai dificultar a passagem, tá? Então, a resistência, ela pode ser calculada por resistência é igual a tensão, os volts sobre a corrente, ou quando eu tenho um fio de um determinado comprimento, eu vou calcular pela resistividade, comprimento sobre a área. E é a segunda lei de Ohm. Então, resistividade, cada material tem a sua resistividade, cada material tem a sua dificuldade de deixar passar. Então, uns deixam mais, outros deixam menos. Então, essa resistividade é de cada material, comprimento e a área, a bitola, a espessura do fio. Então, primeira e segunda lei de Ohm aí. E aí, a gente, né, calculando isso, a gente tem a lei dos nós. Lei dos nós. Ou primeiro lema de Kirchhoff. Assim? É. Ah, não, são com dois Hs, tá certo. Lei de Kirchhoff. Que fala que a somatória da corrente que chega, ou seja, chegou uma determinada corrente, é igual à somatória da corrente que sai. Ou seja, se tem entrando 30 amperes de corrente, tem que sair 30 amperes. Pode ser que um fica com
2 amperes, o outro com 10, o outro com 18, mas no final, essa corrente tem que ser igual. Né? Então, tem um circuito, cada um pegou um pouquinho dessa corrente. Se cada um pegou um pouquinho dessa corrente, no final, a somatória dessas correntes aí vai ser igual. Então, se está entrando 30, tem que sair 30. A somatória de tudo tem que sair 30. E aí a gente tem os circuitos associados. A gente tem dois tipos de circuitos: série e paralelo. Então, em série, eu só tenho um caminho a ser percorrido. No paralelo, tá? Eu tenho mais de um caminho. Na associação em série, a corrente total é igual à corrente 1, que é igual na corrente 2, que é igual na corrente 3, e assim por diante. Então, se tem 10 amperes no primeiro, vai ter 10 amperes no segundo, 10 amperes no terceiro. A corrente não se divide, a corrente é constante. No paralelo, a corrente total é igual à corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3 e assim por diante. Então, no em série, tem 10 amperes? 10 amperes para todo mundo. No terceiro, tem 10 amperes? Tem 4 resistores? 2,5 para um, 2,5 para outro, 2,5 para outro e 2,5 para outro. Então, no paralelo, a corrente se divide. No em série, não. A tensão. A tensão total no em série é a tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3 e assim por diante. Então, aqui eu tenho 3 resistores e eu tenho 120 volts entrando, cada uma vai ficar com 40. A tensão vai ser dividida. No paralelo, a tensão total é igual à tensão no primeiro, no segundo, no terceiro e assim por diante. No paralelo, a tensão é constante, a tensão não se divide. Então, se tem 120, todas vão ficar com 120. O que está diferente? A corrente. A corrente está se dividindo aqui. Então, a diferença aí em série do paralelo. E a resistência? Falei que eram 3 elementos básicos aí no circuito, para a gente calcular. Resistência. A resistência em série é o R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Eu vou somar, uma soma simples. Então, tem 3 ohms em cada um, eu faço 3 mais 3 mais 3, 9. Então, vou ter uma resistência total de 9. No paralelo, a resistência ela é inversamente proporcional. Então, eu faço 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Ela é inversamente proporcional. Então, por exemplo, se tem 3 ohms cada um, aí eu faço 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 3. Que dá 3 sobre 3, que dá 1. Então, a resistência total é de 1 ohm. Então, a resistência no em série vai ser de 9 ohms. Aqui vai ser de 1 ohm. Então, é bem menor. Então, isso que eu estou falando, é inversamente proporcional. Quanto mais resistores tiver, menor vai ser a resistência total. Essas são as diferenças da associação em série e em paralelo. E aí a gente calculou também, a gente fez esses cálculos, a ponte de Westerton, né? Que eu tinha 2 elementos aí, né? Vários resistores
E aí eu tinha que fazer a ponte. Então, na ponte, eu tenho que a resistência 1 vezes a resistência 3 é igual a resistência 2 vezes a resistência 4. Então, eu tenho 4 resistores aí. Aí eu multiplico. Aí, para fazer isso, né, depende do circuito, depende de como está esse desenho aí. Quando a gente parte para um circuito, a gente tem os elementos, tem os objetos que são ligados nesse circuito. Por exemplo, eu ligo um liquidificador. Qual que é a potência do liquidificador? Então, marcado lá 300 watts de potência. Como eu sei que é 300 watts de potência? Então, eu tenho 3 maneiras para calcular a potência de algum componente eletrônico, de um aparelho eletrodoméstico. Potência é a tensão vezes a corrente, ou potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Tá? De todo modo, quanto maior a corrente, maior será a potência. Então, eu tenho que ter uma potência. Para ter uma potência grande, eu tenho que ter uma corrente grande ou uma tensão grande. Tá? Então, essas são as 3 maneiras de eu calcular a potência de um aparelho eletrônico aí. E a energia? Então, os pais, mães, avós, tios, tias de vocês aí devem ficar brigando por conta da energia elétrica, do consumo elétrico, né? Do valor da conta de luz. Ai, pago R$ 300 de conta de luz, eu não aguento, tá caro. Como eu calculo essa energia, né? Como eu vou calcular? Como é calculado isso aí? A energia elétrica consumida nada mais é do que a potência do aparelho vezes o tempo de consumo dele, o tempo que está ligado. Então, por isso que muita gente fica falando do chuveiro, né? Que não pode demorar muito no chuveiro. A não ser que você tenha uma sauna na sua casa, um aquecedor residencial elétrico aí, não ar-condicionado, mas um aquecedor. Na casa de vocês, tanto aqui na minha casa, se você não tem nenhum desses aparelhos, o aparelho que tem maior potência é o chuveiro, tá? Então, por isso que quanto mais tempo ele fica ligado, maior é o valor que vai vir aí de conta de luz, maior energia consumida por vocês, porque é sempre o maior que tem aí. A gente falou também sobre os geradores, tá? Que um gerador tem uma força eletromotriz, que é o trabalho dividido pela quantidade de carga. Essa força eletromotriz é quantos watts, né? Ele tem ali o trabalho realizado dividido pela quantidade de carga, vai dar a quantidade de volts que esse gerador tem, pode ser uma pilha. Falando sobre a potência de um gerador e a força eletromotriz vezes a corrente, e vimos que a voltagem, os volts que ele gera, é a força eletromotriz menos resistência vezes corrente. Aí eu sei ao certo qual vai ser essa carga desse gerador. Quando esse gerador está, né, se movimentando aí, ele vai ter uma corrente. Qual é a corrente desse circuito? É a força eletromotriz duas vezes a resistência. E qual é o valor da tensão dele? Força eletromotriz dividido por 2. E qual que é a potência que ele tem?
a força eletromotriz ao quadrado, dividido por 4 vezes a resistência. E aí eu tenho que a potência útil dele, a porcentagem, né, é a potência útil dividido pela potência total. E aqui me dá a porcentagem que eu devo estar usando dele aí. E aí a gente tem a associação dos geradores. Se eles estão em série ou se eles estão em paralelo. Tá? Se eles estiverem em série, a energia total é o E1 mais a energia do 2 mais a energia do 3. Se eles estiverem em paralelo, a energia total é igual a energia 1 dividido pelo número de geradores. Tá? Então, se eu quero gerador, eu quero aumentar os volts produzidos, eu tenho que colocar em série. Se eu colocar em paralelo, eu vou diminuir. Então, por exemplo, quando a gente liga as pilhas, a gente liga sempre em série. O positivo no negativo da outra. Se a gente colocar em paralelo, por que não vai funcionar? A energia da pilha é 1,5 volts. Então, eu tenho duas pilhas, eu vou fazer 1,5 dividido por 2, dá 0,75. E aquele controle remoto, aquele carrinho, ele precisa de 3 volts. Ou seja, eu tenho 4 vezes menos. Tá? Então, por isso que ele não funciona. E aí a gente falou também sobre os capacitores, né? São componentes eletrônicos aí dos circuitos que armazenam energia, que eles guardam carga, né? Então, a capacitância, né, dos capacitores, ou seja, a quantidade de carga que ele armazena, é o raio vezes a constante dele, se for uma esfera. Tá? Se for um condutor qualquer, um fio qualquer, a capacitância é a quantidade de carga dividido pela tensão, pelos volts. Vou colocar aqui qualquer condutor. Menos esfera. Na esfera, o raio sobre a constante. E aí, essa constante, cada elemento vai ter o seu. Se for plano, é a força eletromotriz vezes a área dividido pela distância entre as placas. Então, placas, plano. Tá? Se for um capacitor plano. E como eu associo, né? Se eu colocar esses capacitores? De novo, tem série e paralelo. Em série, a quantidade de carga é igual a 1, que é igual a 2, que é igual a 3. Tá? É sempre igual. No paralelo, a quantidade de carga total é a quantidade de carga 1 mais a quantidade de carga 2 mais a quantidade de carga 3 e assim vamos. Tá? Atenção. A tensão no insere é a tensão no primeiro, mais a tensão no segundo, mais a tensão no terceiro, mais tensão em todos. No paralelo, a tensão total é igual à tensão no 1, que é igual à tensão no 2, que é igual à tensão no 3,
não muda absolutamente nada. E a capacitância, ou seja, a quantidade de energia que ele acumulou ali, no em série, ela é inversamente proporcional. 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Já no paralelo, a capacitância total é o C1 mais C2 mais C3. Tá? Então, os capacitores em série, eu diminuo a capacitância deles. Em paralelo, eu aumento, eu somo esses dois. E a energia armazenada no capacitor. A energia armazenada no capacitor pode ser calculada por quantidade de carga vezes a voltagem dividido por 2, ou a capacitância vezes tensão ao quadrado dividido por 2, ou quantidade de carga dividido pela duas vezes a capacitância. Tá? Essas três fórmulas aí que a gente pode calcular a energia armazenada por um capacitor. Então vamos lá, nos exercícios. Tenho três lâmpadas incandescentes, L1, L2 e L3, estão ligadas em um circuito, como indica a figura a seguir. Então está assim o circuito. Cada lâmpada é específica pelo fabricante, como L1, 6 watts e 6 volts, L2, 2 watts e 6 volts, L3, 4 watts e 6 volts. Né? Entre os pontos A e B, liga-se uma bateria ideal, cuja DDP, a voltagem, a tensão, é de 3 volts. Calcule o valor da corrente que flui através da lâmpada L1. Então, aqui, ó, L1, L3, L2. Tá? Então, primeiro eu tenho que calcular a resistência do R1, do R2 e do R3. Tá? Então, eu vou calcular primeiro do R1. Resistência 1 é igual a tensão ao quadrado sobre a potência. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque eu tenho a tensão e tenho a resistência. Então, R1 é igual a 6, que é a tensão, ao quadrado, e a potência da primeira é 6. 36 dividido por 6, 6. 6 ohms. Resistência R2. 6 ao quadrado. A potência é 2. 36 dividido por 2, 18 ohms. E a R3, 6 ao quadrado, dividido por 4. 36 dividido por 4, 9. 9 ohms. Já tem a resistência em cada um deles. Tá? Então, vou calcular agora a resistência equivalente. Tá? O primeiro, esses dois aqui, ó, eles estão em paralelo. Então, eu vou calcular eles. Vai ficar a resistência 1 sobre 18 mais 1 sobre 9, 2, vou colocar aqui, 1 sobre 18 mais 2 sobre 18. 1 sobre a resistência total. 1 sobre R é igual a 3 sobre 18. Inverte. Resistência total é 18 sobre 3. 6. Então, esses dois deu 6. E aí vai ficar um circuito assim. 6. E o primeiro
que é 6. Então, eu vou somar aqui agora, ó, a resistência total, 6 mais 6, resistência total, é igual a 12 ohms. Já tem o valor da resistência total do circuito. Agora eu posso calcular a corrente. Tensão sobre resistência. 3, que é a tensão sobre a resistência, que é 12, dá 0,25 ampere. Alternativa B. Não, tive que calcular toda a resistência aqui, resistência de cada um, para depois calcular a resistência total. Aí eu posso calcular agora a corrente. Então, vários processos aqui. Na 2. Um motor de corrente contínua tem uma resistência interna de 5 ohms e é ligado em uma fonte de tensão de 100 volts. Nessas condições, a intensidade da corrente que atravessa é de 8 ampere. O valor da força eletromotriz do motor em volts é igual a... Então, ó, eu tenho 100 volts, tenho uma resistência de 5 ohms e tenho uma corrente de 8 ampere. Como eu quero a força eletromotriz, voltagem é igual a força eletromotriz mais resistência vezes corrente. Eu já sei que a voltagem é 100. Eu não sei a força eletromotriz. A resistência é 5 e a corrente é 8. 100, 5 vezes 8, 40, menos 40 é igual a força eletromotriz. 100 menos 40, 60 volts. 60 volts, alternativa D. Na 3, eu tenho um circuito muito parecido com o que a gente fez na 1 aí, que é 220 volts. Só que aqui é o L1 agora, aqui é o L3 e aqui é o L2. O circuito é o mesmo, só está mudando as lâmpadas. A figura a seguir apresenta 3 lâmpadas de filamento, mostradas em um grupo e ligadas numa rede 220. As lâmpadas são identificadas por L1, L2 e L3. Quando ligadas em conjunto, as 3 lâmpadas apresentam brilhos iguais. Por isso, considera-se que os filamentos estão à mesma temperatura e dissipam a mesma potência. Acerca do funcionamento das lâmpadas e das grandezas físicas mensuráveis no circuito apresentado, analise as afirmativas a seguir e assinale a que exibir uma resposta mais correta. Tá? Então, a que tiver certa aí. Pessoal, esses dois estão em paralelo. Então, a tensão tem 220 aqui e 220 aqui. Eles estão em paralelo. Tá? Aí lembra que aqui está em paralelo e esses dois vão estar em paralelo, vão estar em série com esse. A resistência elétrica das 3 lâmpadas é do mesmo valor? Não. Não. Elas estão brilhando do mesmo jeito, ou seja, elas estão tendo a mesma potência. Mas ela está em associação diferente. Aqui elas podem ter a mesma resistência. Essa aqui não. Ela está em série. Se a gente lembrar em série, a tensão vai se dividir. Então, ela vai ter uma resistência diferente, vai ter uma resistência menor, quer dizer. B. A retirada da lâmpada L3 diminui a resistência equivalente do circuito. Não. Tá? A L3 aqui vai aumentar a resistência. Porque aí eu vou ter 2 em série aqui, ó. Então, falso. C. A retirada da lâmpada L1 diminui L1 diminui a intensidade da corrente da lâmpada L2. Verdade. Aí aqui vai diminuir a intensidade da corrente. Por que vai diminuir a intensidade da corrente? Porque a resistência vai aumentar. Então, a alternativa certa aí, ó, alternativa C.
E a 4, o esquema representa o circuito elétrico de uma lanterna, composto por 9 LEDs idênticos e uma bateria ideal de 4,5 e uma chave de liga e desliga. Então tem um circuito mais ou menos assim. Aqui está a chave. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em que cada um desse aqui é um LED. Cada bolinha aqui. Quando a lanterna está ligada, cada LED é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 120 mA. Nessa situação, a potência fornecida pela bateria é igual a então, energia. Aqui é a potência. Então, para calcular a potência, corrente vezes tensão. Eu não tenho o valor da corrente aí. Então, I é igual a 3 vezes 120, porque ele tem 3 caminhos aqui, ó. E cada um desses é 120. 120 miliamperes. Então, dá 120 vezes 10 a menos 3. Corrente é igual a 360 vezes 10 a menos 3. 1, 2, 3. 0,36 ampere. Aí agora eu posso calcular a potência. Corrente vezes tensão. 0,36 vezes 4,5. 1,62. 1,62 watts de potência. Alternativa E. Dúvida aí, galera?